Bem, a gente está gravando aqui a aula, dia 8 de março de 2022. Estamos na sexta aula da disciplina. O cronograma está um pouquinho diferente do que eu tinha proposto, então hoje eu vou mudar um pouco a chave aqui do assunto. A gente está falando muito de síntese nas últimas aulas. Falamos de análise retossintética. Tem um material ou outro no Classroom, sugiro que vocês dêem uma olhada. Tem um PDF lá bem completo que resume bastante o que a gente viu nas últimas aulas em termos de teoria. Tá, lá tem um PDF, é um pouco antigo, mas ele sumariza bem a parte de análise retossintética. A aula de hoje vai ser mais focada em estereoquímica e eu vou deixar algum material, eu acho que já tem algum material lá no Classroom e os exercícios atrelados eu vou liberar assim que acabar essa aula. Tá? Pessoal, a estereoquímica é uma coisa que muita gente só associa a moléculas, né? A parte estrutural. Né? Moléculas cis, trans, R, S, né? Alfa, beta, carboidratos, muito atrelada à estrutura, mas existe muita coisa associada também a reações. A estereoquímica, no modo geral, se eu pudesse resumir o que é estereoquímica, é o estudo da química em três dimensões, seja em termos estruturais, ou seja, só analisando as moléculas, mas também analisando reações químicas. Existem muitas reações que, por causa do ambiente tridimensional, ela acaba ocorrendo, podendo haver uma especificidade em termos de estereoquímica ou uma seletividade em termos de estereoquímica, ou seja, se você tem uma reação que pode levar a uma mistura de isômeros, estereoisômeros, desculpa, existem reações que levam preferencialmente um ao outro. Isso a gente vai ver tentar ver hoje nessa aula bem curta de estereoquímica, um pouco mais focada na pós-graduação. Enquanto que na graduação a gente só vê isso aqui, basicamente, na pós a gente tenta aplicar conceito de estereoquímica também em reações. Em moléculas, o que a gente mais vê é a parte de estereoisomeria. Estereoisomeria se divide em enantiomeria, diastereoisomeria, cis-trans. Existe o conceito de proquidaidade que também não é explorado na graduação. Isso aqui eu vou tentar explicar. Mas o que entra aqui também, pessoal, é a parte de análise conformacional. Não sei se vocês lembram a parte de conformero. Conformeros são diferentes de conformações, são diferentes de configurações. Configuração está muito atrelada à estereoisomeria, mas conformes está analisada a mesma molécula sempre. Então, moléculas com configurações diferentes significa que são diferentes moléculas, e conformeros são formas diferentes de desenhar a mesma molécula, né? Então, lembra daquela aula da estrutura cadeira? O que eu estava fazendo naquela aula era justamente falar de diferentes conformações, ou diferentes formas de a gente desenhar a mesma molécula. Então, isso aqui é um conformero, esse aqui é outro conformero. Se eu deixar quase tudo no mesmo plano, é um outro conformero e assim vai. Então, qualquer maneira de você colocar a estrutura, a gente está desenhando um conformero diferente. Isso aqui também é estereoquímica, porque a gente está analisando a estrutura no modo tridimensional. Mas o foco hoje vai ser a parte de estereoisomeria e tentar aplicar isso em todas essas reações aqui. Para falar de estereoisomeria, que está aqui, pessoal, nesse quadradinho, a gente precisa voltar um pouco atrás e lembrar a questão de isomeria no modo geral. Isômeros são moléculas que têm a mesma fórmula molecular a princípio. Então, CX, HY, OZ, por exemplo, fórmulas moleculares. Então, isômeros são todos aqueles que têm compostos que têm a mesma fórmula molecular. A gente pode subdividir esses isômeros em dois tipos de isomeria: os isômeros constitucionais e os estereoisômeros. Isômeros constitucionais são aqueles que diferem pela conectividade. Desculpa a minha letra aqui. Ou seja, a conectividade, a forma que esses átomos que têm essas moléculas, supondo que elas tenham a mesma forma molecular, a forma que os átomos estão ligados, se elas forem diferentes, já entra nesse quesito aqui de isomeria constitucional. Então, um exemplo bem simples, pessoal, vou colocar aqui o etanol de metil-éter, certo? Se você contar o número de carbonos aqui, ó, C2H5H6O, e aqui eu também tenho C2H6O, ou seja, são exemplos de isômeros constitucionais. Então, moléculas de mesma forma molecular com grupos funcionais diferentes.
funções orgânicas diferentes. O que mais nos interessa hoje é a parte de estereoisomeria. Então, relembrando um pouco, a parte de estereoisomeria, eles têm a mesma conectividade, só que eles diferem a forma que esses átomos estão dispostos no espaço tridimensional. E dentro dessa subclasse de isomeria, de estereoisomeria, a gente tem a isomeria cis-trans e a isomeria de centros quirais. A isomeria cis-trans, ela está presente em moléculas cíclicas e também em duplas ligações. Nas moléculas cíclicas, eu vou desenhar um ciclo bem simples aqui, um anel de 5. Quando a gente tem os dois grupos apontados no mesmo lado, sejam eles iguais ou diferentes, a gente chama isso de cis. E quando a gente tem uma molécula cíclica, um grupo está para cima e outro grupo está para baixo, a gente chama isso de trans. Analogamente, em duplas ligações, a gente pode chamar de cis-trans quando a gente consegue observar os grupos principais apontados no mesmo lado e os grupos principais apontados em direções opostas. Então a gente pode chamar isso de cis e esse de trans. Existe um problema quando as duplas ligações, só fazendo parênteses aqui, pessoal, quando as duplas ligações possuem todos os grupos diferentes. Então se você tiver, isso pode acontecer, você tem um alceno com grupo A, B, C, D, os 4 grupos diferentes. Aí fica difícil a gente saber quem que é cis, isso aqui é cis ou trans, porque a gente pode ter essa situação, ou a gente pode ter, a princípio a gente vai ter sempre 2 situações, né? Facilita um pouco. A gente pode ter AB, CD ou AB, DC, né? Com esses grupos trocados aqui. Por que, antes de mais nada, a gente sabe que duplas ligações têm uma rotação um pouco mais limitada. A ligação simples, ela gira, certo? A ligação simples, a gente pode ver aqui, é uma ligação que tem uma rotação permitida. A partir do momento que a gente tem uma dupla ligação, por causa do caráter da dupla, a gente tem uma limitação da rotação da ligação. Então a gente não pode girar através da dupla ligação. Existem reações que a gente consegue inverter um isômero para o outro, certo? Tanto é que em modelinhos, quando a gente compra e monta a dupla, a gente não consegue girar, né, através da dupla ligação. Isso é o motivo da gente distinguir o cis do trans e distinguir um do outro. Para a gente distinguir nesse caso aqui, a gente precisa, para cada carbono, pessoal, para cada carbono, ver quem tem maior prioridade. Então, por exemplo, se o A tem um maior número atômico do que B, por exemplo, então o A, a gente escolhe o grupo de maior prioridade de um carbono e a gente escolhe o grupo de maior prioridade do outro carbono. Vamos supor que agora é o D que tem maior prioridade. Se os grupos de maior prioridade estão apontados em lados opostos, a gente chama isso de E, tá? A gente não chama mais de cis-trans, a gente usa a nomenclatura Z ou E. Se os dois grupos de maior prioridade estiverem apontados no mesmo lado, a gente usa a classificação EZ. Então, existe a nomenclatura EZ para duplas ligações e existe cis-trans quando as moléculas são um pouco mais simples, por exemplo, com hidrogênios. Tá? Se estiverem ligados a hidrogênios, fica mais fácil de a gente se basear no hidrogênio para distinguir cis-trans. E existe também a isomeria contendo centros quirais. Isso está atrelado muito à figura do carbono assimétrico. O que seria o carbono assimétrico? Seria o carbono com 4 substituintes diferentes. E aí a gente usa basicamente a nomenclatura RS para atribuir quem que é um, para a gente conseguir distinguir ou discriminar um do outro. Vamos fazer um exercício aqui. Nesses 3 grupos aqui, eu tenho um grupo grandão aqui, separado por pontilhado. Eu tenho outro grupo grandão aqui. E eu tenho outro grupo grandão aqui. Vamos fazer um exercício aqui. Bem, existe nesses 3 grupos, um grupo são moléculas aquirais, outro grupo são moléculas quirais e outro grupo são moléculas compostos que a gente chama compostos meso, tá? Aquirais sem quiralidade, como o próprio nome já diz, e a gente identifica uma molécula quiral principalmente pela presença de elementos de simetria, principalmente eixos de simetria, utilizando um pouco o conceito de grupos de ponto. Moléculas quirais são aquelas moléculas que são distinguíveis a relação objeto-imagem distintas, ou seja, que elas não são sobreponíveis.
E a gente tem um terceiro grupo pouco comum, que é o composto meso. Eles possuem, apresenta carbonos assimétricos, tá? Mas não são quirais, ok? Deixa eu chamar alguém aqui. Então, Amanda. Opa, não sei se você tá aí. Nossa, mudou de cor do nada aqui, mas tudo bem. Amanda, esse primeiro grupo aqui, É, o que você acha que é esse primeiro grupo aqui dos... Vou tentar apagar, mas não tá aparecendo nem a borracha aqui. são aquirais? Isso, tá? A gente consegue distinguir que são moléculas aquirais por não apresentarem carbonos assimétricos e por a gente conseguir encontrar um eixo de simetria em todos eles, tá? Um elemento de simetria. Isso porque a gente está estudando só esse tipo de quiralidade, que é a quiralidade de contendo centros quirais. Eu vou ter que sair um pouco e entrar de novo. Vamos descartar. Tá, Amanda comentou que isso aqui são aquirais, tá corretíssimo, certo? Aquirais ou não contém carbono assimétrico ou tem um plano, um eixo de simetria, um elemento de simetria. Então tem 100 carbono estrela, esse carbono aqui, ó, tem dois grupos iguais já. Então já não classifica como carbono quiral. Aqui também, esse grupo aqui é igual a esse grupo, ou se a gente imaginar em termos de simetria, essa metade é igual a essa. Mas, professor, o H que está para a direita e o metil está para a esquerda. Então, se você pensar no carbono tetraédrico, é como se esse OH e o metil estivessem no plano, nesse plano que eu estou traçando, dividindo em duas metades, tá? Então, seria como se eu estivesse cortando bem entre os dois grupos aqui. Mas, professor, esse aqui, ó, não tem. Cadê o plano de simetria dessa ciclohexenona aqui? O plano de simetria está justamente aqui, ó, tá? No próprio plano onde a molécula está inserida. Então a gente consegue dividir ela em duas metades e a gente não tem nenhum elemento que possa, por exemplo, carbono assimétrico, tá? Duplas ligações a gente não insere como carbono, a gente não usa como elemento para distinguir carbonos assimétricos. Nesse aqui a gente tem uma simetria, uma isomeria cis-trans, tá? Então aqui seria um composto cis, mas a gente não usa em casos de cis-trans, pelo menos nessa molécula aqui, quiralidade ainda, tá? Porque, de novo, a gente tem esse plano de simetria também dividindo em duas metades. Então, quando você tem duplas, que são esses casos aqui, a gente não utiliza ele para quiral a quiral. A gente utiliza mais para cis-trans, por enquanto. Esse grupo em azul, Priscila, o que você acha que é esse grupo em azul? Se você tiver aí, pode falar. Ou pode escrever. Desculpa, professor, meu computador tá travando aqui, eu não tô conseguindo. Eu fiquei um tempo até sem conseguir entrar na aula, porque ele não tava ligando. Mas eu acho que eles são meso, eles não chegam a ser quirais, eu acho, o azul, né? O meso são esses aqui, ó, tá? Certo. Vamos pegar os compostos meso aqui para a gente conseguir distinguir. O que o composto meso é até um pouco mais difícil. Nos compostos meso, esse aqui é meso, tá? E esses são os quirais. Composto meso, a gente identifica carbonos com 4 ligações diferentes, como aqui, 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 aqui. Então a gente tem vários carbonos assimétricos, certo? A gente representa de vez em quando com asterisco. Então aqui esse carbono tem um hidrogênio escondido, tem mais 3 ligações. Tem um carbono escondido, mais 3 ligações. Mas se você olhar em todas essas moléculas, se a gente traçar um plano, a gente vê um elemento de simetria que distingue duas metades iguais. Aqui, aqui, aqui e esse aqui. Esse aqui é um pouquinho de visualizar, mas se você redesenhar essa estrutura aqui, eu vou redesenhar ele aqui. Eu vou redesenhar voltando para baixo. Poderia ter feito um modelinho. Se você redesenhar isso aqui para baixo, a gente vai ter isso. A gente é obrigado a virar, como a gente girando, redesenhando essa estrutura aqui,
a gente vai ter isso aqui, ó, que também acaba gerando uma estrutura simétrica. Por mais que tenha carbonos com 4 ligações diferentes, né, centros carbonos assimétricos não garante que ele vai ser quiral. A gente tem que olhar a molécula como um todo, principalmente quando se tem compostos médios, geralmente vai precisar de 2 ou mais centros quirais, tá? Para apresentar o composto médio. Quando você tem um só, aí tudo bem, vai ter quiralidade. Então o composto médio geralmente aparece em 2 ou mais centros carbonos assimétricos e precisa ter um plano de simetria. Isso que faz distinguir. Isso aqui é um caso muito específico de diastereoisomeria, tá? Que a gente vê bem por cima na graduação. E esse aqui são os quirais. No caso dos quirais, a gente tenta redesenhar. Se a gente desenha uma outra. Vamos pegar esse aqui primeiro, ó, esse álcool aqui. A gente desenha um álcool. Ele está com essa ligação mais grossa. Essa ligação mais grossa, eu acho que já está no próximo slide. Ó. Essa ligação mais grossa significa que ela está saindo da tela, está meio que apontando para fora da tela, certo? Então, eu não sei se vai dar para fazer. É como se fosse isso aqui, ó, um pouco apontando para fora da tela de vocês. Se a gente desenhar um espelho, imaginar um espelho no plano do slide e redesenhar ele no espelho, a gente vai ter ele aqui ainda na forma para frente, os 6 carbonos e a dupla aqui. Então a gente desenha uma figura espelhada, como se fosse nossa mão. Uma mão, outra mão. Certo? A gente não vai desenhar ela projetada no mesmo lado, a gente desenha assim. E quando a gente redesenha isso aqui, tentando coincidir os carbonos e as duplas, a gente vai ter isso aqui, ó. Esse OH que estava apontado para frente, quando a gente gira, ele fica para trás, né? Então, por exemplo, eu não tenho a estrutura correta aqui, mas vamos supor que isso daqui está aqui. Quando a gente gira, a gente está colocando ele para trás e redesenhando, então fica isso aqui. Tá? Não é a mesma coisa, certo? Isso aqui está apontando para cima, isso aqui está apontando para trás. Se a gente vai ver a regrinha já, mas é uma relação de enantiômeros, tá? Então, quando você tem essa relação de enantiômeros, significa que essa molécula aqui é quiral, essa aqui é quiral e essa aqui é outra molécula quiral, outro isômero dessa molécula. Então, para classificar uma molécula quiral, ela precisa ter uma relação de objeto-imagem não sobreponível. A gente desenha a outra estrutura no espelho e tenta sobrepor uma com a outra. Tá? Então eu estou tentando sobrepor esse com esse, mas a gente não consegue. Porque um vai ficar para cima e o outro vai ficar para trás. Nesse caso aqui, por causa desses deutérios, esse lado aqui fica diferente desse lado aqui. Então a gente não tem um plano de simetria. O que a gente poderia ter tido se fosse hidrogênios. Mas aqui são 2 deutérios no lugar de hidrogênios. Eles vão ser diferentes e não vai ter esse plano de simetria. Não tendo plano de simetria, a gente já pode classificar isso aqui como molécula quiral. Mas é similar a esse daqui, ó. Esse aqui é muito parecido com esse. Esse tem um plano de simetria, porque eu consigo dividir em 2 metades iguais. Só que no caso em azul, dessa estrutura em azul, pelo fato de eu ter um lado agora diferente do outro lado, faz distinguir faz com que esse carbono tenha os 4 grupos diferentes. Mesma coisa serve para esse aminoácido. O nitrogênio está apontando para trás. A gente tem um carbono com os 4 substituintes diferentes, sendo o quarto um hidrogênio voltado para frente. Então aqui são exemplos de... Esses 4 aqui são exemplos de quiralidade, a gente diz pontual, onde só por causa de um carbono assimétrico, esse carbono assimétrico tem os 4 substituintes diferentes. Tá? Esses outros aqui são outros tipos de quiralidade. Então, dentro da quiralidade existem alguns subtipos de quiralidade. Esse aqui é um tipo de quiralidade que a gente chama de axial. Eu vou comentar mais para frente. Tá? Isso aqui não tem um carbono com 4 substituintes diferentes, nem esse, nem esse. Parece cis-trans, né? Só que esse aqui é uma função orgânica chamada aleno. Muito específico, é quando você tem 2 duplas no mesmo carbono, né? Isso faz com que um fique no plano do papel e o outro fique fora do plano. Então vai ser algo mais ou menos assim, tá? Eles não ficam todos no mesmo plano. Ou fica um assim, ou fica um assim, outro assim. Supondo que minhas mãos são duplas ligações, tá? Então os substituintes vão ficar
se a gente olhar assim, a gente vai ver meio que um tetraedro, um carbono com 4, como se fosse um carbono com 4 substituintes diferentes. Só que 2 vão ficar atrás e 2 vão ficar na frente. É um tipo de quiralidade bem específico. Esse também é uma quiralidade que a gente chamava de planar, né? Muito similar com isso daqui também. Se a gente desenhar, é só a gente tentar desenhar a estrutura no espelho, tá? Vou desenhar aqui um. A gente imagina o espelho, redesenha, né? Espelhando a estrutura e tenta sobrepor uma na outra, tá? Então a gente coincidir esse carbono terciário com esse carbono terciário. Você pode fazer você pode tentar coincidir todos esses aqui, mas você não vai conseguir encaixar um no outro, tá? Um apontando para trás, outro para frente. Tá, eu vou jogar esse aqui então nessa direção aqui. Não vai dar. Você não vai conseguir, tá? Eles sempre vão ficar com um assim, um apontando para o outro lado. Você não vai conseguir sobrepor as duas estruturas. No caso desses outros aqui, você pode fazer esse exercício de espelho e você vai perceber que todos eles se sobrepõem, tá? Com esse aqui também. Você pode fazer o desenho do espelho e você vai conseguir sobrepor todas essas estruturas aqui. Então, quando você consegue ter essa relação de sobrepor, desenha a objeto imagem e você consegue sobrepor, né? Aí você vai ter uma molécula quiral. A gente sempre usa como exemplo as mãos como objetos quirais. Então, se você olhar a mão na minha câmera, você vai ver que isso aqui vamos supor que esse é o objeto, e imagina o espelho, e aqui a gente tem a imagem. Ah, professor, é só sobrepor assim, ó. Não, mas você não está sobrepondo, você tem que sobrepor meio que assim, ó. E você vai ver que não coincide os indicadores, os dedos não se coincidem e muito menos os dedões. Mas, professor, isso aqui não é sobrepor um com o outro? Não, tá? Se a gente tem que sobrepor essa área aqui com essa área aqui, então a gente tem que fazer isso, tá? E não sobrepor assim. Talvez esteja complicando um pouco, mas a gente vai fazer um pouco mais, vai trabalhar um pouco mais em cima disso de quiralidade. A gente viu alguns exemplos. Agora, como é que a gente nomeia um enantiômero do outro enantiômero? Que método que a gente usa para classificar esse ou para distinguir esse desse aqui? A nomenclatura mais usual é a RS. A RS tem regras relativamente simples, mas que se vocês não manipulam muito moléculas quirais, a gente acaba esquecendo, né? Qual que é a regra para a gente atribuir RS? Bem, a gente precisa identificar o carbono assimétrico, carbono com os 4 substituintes diferentes, que estão representados aqui pelas cores. E a gente atribui os grupos de maior prioridade até os de menor prioridade. Então são 4 grupos, tá? Uma vez que você consegue distinguir os grupos de maior prioridade para o grupo de menor prioridade, a gente vai ter uma relação mais ou menos como essa daqui, tá? Vai ter 1, 2, 3, 4. O mais comum é a gente colocar o de 4 para trás. Então a gente gira a molécula, põe para trás e vê como que a relação 1, 2, 3 vai estar. Muitas vezes a gente vai ter isso ou com um grupo de menor prioridade para trás ou isso. Provavelmente vai ter duas possibilidades, essa ou essa. Quando 1, 2, 3 está girando no sentido horário, certo? Você consegue fechar um ciclo aqui usando 1, 2, 3 no sentido horário, ele vai ser R. Agora, se 1, 2, 3 estiver girando no sentido anti-horário, vai ser S, tá? Você faz esse ciclo aqui desde que o grupo de menor prioridade esteja afastado, ó, você vê que ele está apontando para trás, tá? Então esse aqui é uma mandinga que a gente tem que fazer. Joga o grupo de menor prioridade para trás e vê se 1, 2, 3 está girando no sentido horário ou anti-horário, tá? Professor, como que eu
eu numero os grupos 1, 2, 3, 4. Eu faço de qualquer jeito aqui? Eu escolho 1, 2, 3, 4 de qualquer jeito? Não. Você precisa... existem algumas regrinhas de prioridade. Tá? As regras de prioridade, a mais fácil é número atômico. A primeira. Tá? Então vamos pegar aqui, vamos pegar uma molécula mais simples, CH3, vou pôr um flúor, um cloro e um bromo. Então vamos supor que você tem essa molécula aqui. É uma molécula quiral? É. Tá? Tem os 4 substituintes diferentes. Eu preciso discriminar. Do jeito que eu desenhei aqui, não dá para saber quem que é R e quem que é S. Certo? A gente usa a nomenclatura RS quando a gente quer saber se a gente está manipulando ou lidando com uma estrutura que está um dos 2 enantiômeros, né? Então eu desenho agora de uma maneira mais adequada para a gente conseguir distinguir se é R ou S. Essa molécula aqui que eu desenhei é R ou S. Significa que eu desenho um dos 2 possíveis, certo? Eu estou discriminando que essa molécula é um dos enantiômeros, ou seja, é aquela que o bromo está para frente e o cloro está para trás. Então a gente coloca as ordens de prioridade, né? A gente identifica o carbono assimétrico e começa a colocar as ordens de prioridade. Primeiro o número atômico, quem tem um número atômico maior, bromo, depois o cloro, depois o flúor e depois o carbono. E aí a gente coloca o quarto, ele está no plano, a gente coloca ele para trás, certo? E aí você precisa de uma visão além do alcance para você conseguir enxergar esse giro que eu vou fazer, e eu vou colocar o carbono para trás, tá? O que ajuda muito são os modelinhos. Então você pode simular os modelinhos. Ah, professor, não tem modelinho. Então você pode usar o esquema de canetas. Pega 4 canetas diferentes, tá? Eu tenho o 4 aqui, vamos supor que é o carbono. Eu vou usar esse verde aqui como sendo o flúor. Aqui para mim é o bromo, e esse aqui que está apontando para fora é o cloro, tá? Então eu estou fazendo isso aqui, ó. Esse aqui é o de menor prioridade, esse é o flúor. Eu nunca sei se está espelhado ou não, tá? Aqui está apontando para frente, seria o cloro e o bromo. Mas são os 4 grupos de menor prioridade. Então, se eu estou olhando assim, eu preciso jogar agora o carbono para trás. E você vê se essa relação aqui é 1, 2, 3 é horário ou anti-horário. Então, talvez eu tenha dificultado um pouco mais. Mas se a gente pensar assim, a gente precisa colocar o carbono CH3 para trás, sem quebrar a ligação, hein, pessoal? Colocando o carbono CH3 para trás, o que vai acontecer? Eu mesmo estou me confundindo aqui, tá? Isso aqui, toda vez que a gente desenha uma linha normal, uma ligação normal, quer dizer que eles estão no mesmo plano. Então eles estão assim, agora eles estavam assim no mesmo plano, agora eles estão assim, certo? Então eu vou colocar o flúor para frente, porque agora eles estão fora do plano. E quem vai estar no plano agora é o bromo e o cloro. Eles vão estar mais ou menos assim, bromo, cloro. Pode ser que eu tenha errado aqui, mas eu acho que é isso aí mesmo. Ok? Então é como se esse aqui fosse o carbono e esse fosse o flúor, e eu tivesse jogado o carbono para trás. Da maneira que eu estou vendo aqui, me parece que esse é o bromo, certo? Então quando a gente coloca assim, o flúor está aqui, agora o bromo está aqui e o cloro está aqui, certo? Mais ou menos como está aí no desenho. Então a gente tem ainda 1, 2, 3, e aí vocês percebem que eles estão girando sentido horário R. Deixa eu só checar aqui se está tudo certo. Para mim ainda está girando sentido horário, está certinho, tá? Peguei um exemplo um pouco infeliz aqui. Se a gente pegar aqui, ó, carbono, empatou. Então quando você tem grupos parecidos, geralmente duplas, triplas ganham de duplas que ganham de ligações simples, tá? Então quando há empate, se mesmo assim tem empate, a gente tem que ver os átomos ligados a ele, tá?
Então, por exemplo, vamos ver um caso em que a gente tem um empate e a gente tem que ver o próximo aqui. Não dá pra... quase nenhum. Por exemplo, aqui, ó. Esse carbono assimétrico, se a gente tivesse que atribuir a configuração absoluta, aqui é um carbono. É dupla? Não. Aqui é um CH3 e aqui é um C. Como aqui eu tenho 3 hidrogênios nesse carbono e aqui eu tenho 2 hidrogênios e um carbono, esse tem maior prioridade porque tem mais carbonos ligados a ele e aqui eu só tenho hidrogênios. Então eu diria que esse é 1, esse é 2 e esse é 3. O hidrogênio já está para trás, então esse aqui é o R. Tá? A gente faz a mesma analogia aqui. Aqui é 1, carbono empatou, só que é um carbono de dupla. O carbono de dupla ganha de carbono de simples. Então eu tenho 1, 2, 3, o hidrogênio já está para trás, aqui eu tenho anti-horário, esse é o S. Tá? Eu sugiro que vocês treinem isso bastante antes de fazer os exercícios, tá? Assim, sempre vai demorar um pouquinho para falar, ó, isso aqui eu também não consigo associar na hora, bater o olho e falar que isso é R ou S. Eu sempre tento também fazer esse exercício visual aqui. Então, 1, 2, 3, 4, tá? Aqui eu tenho um sentido horário, mas o grupo de menor prioridade está para frente, ó. Ele está apontando para frente. Sempre lembrando que o grupo de menor prioridade tem que estar para trás. Se ele está para frente, você pode normalmente fazer aqui o R. Só que quando ele tá, o grupo de menor para frente, a gente tem que trocar, inverter, porque o grupo de menor prioridade está para frente. Então aqui esse aqui também é S, tá? E assim vai. Eu não vou ficar muito tempo aqui nesse RS, porque tem muita coisa ainda em cima disso, tá? Porque o enfoque acho que não é rever FRO, mas é explicar como que os químicos conseguem, no dia a dia no laboratório, muitos de vocês estão fazendo pesquisas no laboratório, como que vocês sabem, num papel é uma coisa, mas no laboratório você tem lá um composto e você precisa provar experimentalmente que ele é o R ou que é o S. Tá? Existem várias maneiras de fazer isso, experimentalmente. Uma delas é transformar, vamos supor que você quer saber se esse pH, esse fenil realmente está para trás, e é uma molécula inédita, vamos supor que ninguém sintetizou isso. Então não dá para saber, não dá para comparar, nenhum dado para comparar. Então você pode transformar em moléculas conhecidas, aqui o ácido fenilsuccínico, se não me engano, é conhecido, e a partir de dados físicos do ácido fenilsuccínico, você consegue aí sim descobrir se isso aqui está para trás e para frente. Então você transforma, você tem esse metabólico, talvez alguns de vocês trabalhem com produtos naturais, e isolou um composto e você precisa saber se isso aqui é R ou S, tá? E aí você transforma, você derivatiza numa molécula que é conhecida, tá? Você tem certeza que ele é quiral, tá? Ele não está na forma racêmica. O que é forma racêmica? Quando você tem a mistura dos dois. Você garante, por esse dado aqui que você calcula, por cromatografia quiral, que ele realmente é um dos dois possíveis, né? E aí você derivatiza, transforma uma molécula mais simples e faz uma análise de polarimetria. Usa um equipamento chamado polarímetro, que ele vai medir a rotação óptica, né? Que é o alfa-D. Medindo o alfa-D, ele vai dar um valor, um número e um sinal, mais ou menos. Se esse composto já é conhecido na literatura vai estar escrito, ó, se der mais é R ou se der menos é S, tá? E esse mais menos RS depende de cada composto. Então nunca o mais vai ser um enantiômero, tipo, nunca o mais vai ser sempre R e o menos vai ser sempre S. Pode trocar, depende muito da estrutura, tá? Mas medindo o mais e o menos no polarímetro, você consegue na literatura descobrir se é R ou S indiretamente, tá? Então nesse exemplo aqui, ele foi transformando uma molécula mais simples,
mais conhecida, desculpa, e comparou, mediu a rotação óptica, deu mais 101 nessa concentração nesse solvente, e na literatura está dando mais, nessa concentração ele conseguiu uma rotação óptica de mais 170. Apesar do valor não ter sido muito parecido, tá? Por conta de concentração e pureza também, tá? Mas o que importa aqui é o sinal do mais, tá? Então o mais realmente está atribuído ao fenil para trás nesse exemplo. Quem trabalha, principalmente o pessoal dos produtos naturais, tem outra maneira de trabalhar em cima disso, que é fazendo uma derivatização, ou seja, transformando usando principalmente para álcoois, tá? Então, se vocês tiverem bastante desse álcool, você tem um metabólito que isolou lá no grupo de produtos naturais, e você não sabe se esse álcool secundário é R ou S, você usa essa técnica de derivatização via ácido de Mosher. Esse é um dos mais conhecidos, existem vários outros métodos de derivatização, tá? E nesse método de derivatização, você transforma ele num éster, o álcool está aqui, e você não sabe se ele é R ou S. Fazendo ele um éster, esse éster de Mosher, ele se transforma num composto que antes só tinha um centro assimétrico com dois centros assimétricos. Então você forma um diástero isômero. Quando você forma um diástero isômero, você usando técnicas de RMN, se não me engano, acho que é NOI, uma sequência de pulso específico de RMN, você usa esse grupo fenil do éster de Mosher, do ácido de Mosher, e vê a correlação com esse grupo aqui que está mais perto dele, né, eclipsando com ele nessa projeção de Newman, tá? Então, dependendo do grupo, se for o R1 ou R2, você consegue inferir indiretamente também se vai ser um R ou S esse álcool que você está lidando, tá? Então, o ruim é que você precisa de grande quantidade desse composto para você fazer os dois ésteres e comparar a configuração relativa entre eles por ressonância, tá? Mas talvez o jeito mais fácil, quer dizer, o mais fácil não, o mais garantido é por raio-x. Difração por raio-x, tá? Raio-x, como ele fornece todo o esqueleto da sua molécula com bastante precisão, ele já vai dizer para você se o carbono o composto que você gerou é um composto quiral, realmente está com um substituinte apontado para frente ou para trás, tá? Então, nessa reação assimétrica que eles fizeram, eles estavam interessados em saber se realmente esse grupo aromático ele está apontando para fora do plano ou se está apontando para dentro do plano. Quando o produto é sólido, fica mais fácil ainda de você fazer o raio-x e aí você ter a elucidação estrutural sem muita dúvida. Aqui eu tenho alguns exemplos de outros tipos de quiralidade. O que a gente viu é a quiralidade de elementos, principalmente do carbono assimétrico, mas a gente pode ter os tipos de quiralidade planar e axial. Os de elementos não só servem para carbono, mas também aparecem em enxofre e em alguns casos de nitrogênio também, tá? Aqui eu tenho um caso de enxofre quiral, que são sulfóxidos quirais. Talvez, não sei se algum de vocês vão trabalhar com sulfóxidos, tá? O enxofre, ele dependendo na forma monooxidada, né, que a gente chama de sulfóxido, existe a forma não oxidada, que a gente chama isso de sulfeto. Existe a forma com um oxigênio, que a gente chama de sulfóxido. Existe a forma com dois oxigênios, que a gente chama isso de sulfona, tá? E o sulfóxido, esse oxigênio, como ainda tem um par de elétrons desemparelhado, a gente tem como se fosse, considerando o par de elétrons desemparelhado como um quarto ligante,
a gente pode ter esse par de elétrons apontando para trás e para frente. Então, no caso de sulfóxidos, a gente tem uma quiralidade bastante distinta aqui por causa pro enxofre, em função desses grupos aqui ligados. Então, tem um caso bem parecido com o carbono assimétrico. No caso de nitrogênio, tem o efeito guarda-chuva. A gente sabe que o nitrogênio faz 3 ligações e tem um par de elétrons emparelhado. Lembra um pouco o sulfóxido. Só que essa interconversão aqui, ela é um pouquinho... Isso aqui, ó, essa inversão de guarda-chuva, ela é relativamente rápida. E não tem como a gente distinguir muito um do outro. Tá? É como se a gente estivesse invertendo o guarda-chuva de um lado para o outro. Essa inversão, dependendo da estrutura, pode ser um pouco mais restrita, como exemplo aqui a base de Trogan. Nesse caso aqui, os 3 substituintes do nitrogênio, eles estão dispostos de uma maneira em que essa virada de guarda-chuva ela fica muito restrita, tá? Por causa aqui da rigidez estrutural. Então aqui eu tenho 2 grupos aqui voltados para cima. Olhando esses 2 aqui, então a gente tem uma certa quiralidade aqui, mas também acaba, nesse exemplo aqui, na verdade é uma mistura desses 2, né? Mas é um exemplo onde a gente vê que nitrogênio também pode ser assimétrico, tá? Então existe essa forma aqui e existe a forma com essas 2 ligações, com essa ponte apontada para trás, tá? A quiralidade, então eu diria que esse aqui é um caso típico de elementos, são esses 2. Existe a quiralidade planar. Ela está aqui nesse exemplo, no ciclo octeno, e no caso do ferroceno. A quiralidade planar, você não tem carbonos assimétricos, olha só. Você não tem casos de carbonos assimétricos, ou elementos assimétricos, né, enxofre e nitrogênio, tá? Mas por causa no caso dos metalocenos, por causa de um outro plano desse outro ciclo embaixo, você acaba tendo uma diferenciação entre um e outro. Então, o ferroceno, quem nunca ouviu falar, é um ferro coordenado, é um composto de coordenação de ferro com 2 ciclo pentadiênio, certo? E se você colocar 2 substituintes aqui, vamos chamar de A e B, tá? Vamos imaginar um espelho e redesenhar isso de novo. Aqui vai ter o A e o B, certo? Vamos supor que isso aqui é tipo um cilindro, um prisma. Se você imaginar esse e tentar girar, né, no eixo aqui do ferro, você vai ver que o B vai coincidir com o A e o A vai coincidir com o B em relação a essa estrutura. Então não tem como você sobrepor. Agora, se você tivesse só o anel de 5, vamos pegar na verdade não existe esse aromático só de 5, tá? Vou fechar aqui. Vamos supor que você tem isso aqui, vai. Você coloca A e B, só o anel, um anel só. Você tenta ver se isso aqui é quiral. Desenha o B. Esses 2 são moléculas quirais? Não são, tá? O que eu posso fazer? É simplesmente rebater, jogar um por cima do outro. Se você der essa giradinha que eu falei aqui, dando essa girada de 180 graus, você acaba coincidindo esse com esse e esse com esse, tá? Então, por causa desse outro plano que está aqui embaixo, esse outro plano de baixo aqui que confere a quiralidade, tá? Se não tivesse esse outro plano de baixo, as 2 estruturas seriam sobreponíveis e aí a gente não teria quiralidade. Então esse aqui é um exemplo de molécula quiral. Isso acontece também aqui. Existem muitas outras moléculas, existem uns aromáticos que se ligam algo mais ou menos assim, né, que se ligam com ele mesmo, tá? Ou aromático com outro aromático que se liga mais ou menos assim. Tem uma quiralidade parecida com esse do ferroceno. Esse do ferroceno é mais fácil de enxergar, né?
Então esse seria mais voltado a planar. As de elementos, esse aqui e esse aqui, tá? E o axial é aqui o exemplo do BINAP e também dos alenos, tá? Alenos também fazem parte de quiralidade axial, que é aquele carbono com duas duplas. Você sempre vai ter um grupo no plano e um grupo do outro carbono, eles vão estar apontados fora do plano do slide, certo? Isso acontece também aqui, ó. Esses binaftóis aqui, eles são unidos por essa ligação, certo? E vocês estão percebendo aqui uma ligação mais escura aqui e uma ligação mais escura aqui. O que isso significa? Significa que eles estão fazendo algo mais ou menos parecido com isso, certo? Então imagina a ligação juntando os dois grupos, que é a minha caneta, essa ligação em vermelho é a minha caneta, eles estão mais ou menos assim. Porque eles não podem ficar assim por um impedimento estérico, tá? Então eles vão ficar meio cruzados assim. E aí se você olhar no plano no eixo da ligação, é como se eu tivesse uma cruz, certo? Então eu estou olhando por aqui, se você colocar um olho aqui e olhar nesse eixo aqui da ligação, você vai ver algo mais ou menos assim, tá? Então ela pode estar assim ou ela pode estar assim. Então existem essas duas maneiras que, se você desenhar no espelho de novo, você vai ter as duas formas não sobreponíveis. Então se você desenhar de novo um espelho aqui e redesenhar essa estrutura na forma espelhada, você não vai conseguir sobrepor uma com a outra. Priscila, você tem alguma dúvida? Deixa eu ver se alguém... Tá? E essas ligações mais grossas servem justamente para tentar discriminar quem que é quem. Eu particularmente tenho uma certa dificuldade, tá? Mas é como se esse mais grosso estivesse apontando para fora, para frente, para fora do plano, tá? Então o tamanho que é assim. E aí tem a ligação e tem um outro assim que está fazendo meio que... Eu tenho que fazer mais ou menos assim, ó, tá? Então seria algo mais ou menos desse tipo. E existe todo o esquema também. Aqui nos alenos também a gente consegue, se a gente visualizar, colocar um olho aqui e olhar nesse eixo das duplas, a gente vai ver o B e o A aqui em cima e atrás a gente vai ver o X e o Y. Então é como se fosse um carbono com 4 substituições diferentes. Então se a gente imaginar um olho aqui olhando aqui no aleno, que é um tipo de quiralidade axial, tem um eixo, né? A gente vai ver o OH-CH3 assim e o Cl-CH3 assim, tá? Nesse ponto de vista aqui. Então o Cl vai ficar do lado esquerdo e o carbono vai ficar do lado esquerdo. Como que a gente atribui RS para isso, né? Que é o grande... Mas muito parecido com uma mistura de RS do carbono simétrico com mistura de cis-trans, tá? Então a gente pega para cada carbono quem que tem maior prioridade. Para esse da frente, como eles aparecem primeiro, eles vão ter prioridade 1 e 2. E depois a gente atribui no carbono de trás, que é o Cl, tem maior prioridade com o carbono, fica 3 e 4. Então a gente vê aqui algo parecido com sentido horário aqui e faz com que ele seja o R. Tá? Se você trocar esse com esse, ou seja, se você quebra a ligação, substitui, você está transformando no outro enantiômero. Que essa é a operação que a gente considera quando a gente inverte ou distingue um do outro elemento. A gente só consegue converter uma configuração com outra se a gente quebra a ligação e troca de lugar. Então, fazendo essa quebra de ligação e trocando de lugar, a gente vê aqui uma curva partindo do 1, 2, 3, no sentido, uma flecha no sentido anti-horário, que é o S. Professor, Oi. uma dúvida. Volta um slide, por favor. Aí ele tá fazendo a configuração indo do 2 pro 3, da ordem de prioridade? Você passa por 1, 2 e 3. Ele tá indo... entendi. Tá? É praticamente do 2 pro 3, na verdade, né? Então você faz do 2 pro 3, aqui nessa projeção,
a gente já está vendo que ele está com tá no sentido horário, tá? Entendi. É que a setinha indo 2 pro 3 direto me confundiu, mas faz sentido. É porque ele está no 2 e outro 3. carbono. Justamente porque ele está no outro carbono. A gente pode fazer um exercício e olhar por aqui para ver se dá a mesma coisa. Vamos ver se olhando aqui desse carbono aqui, pro carbono de trás. Eu acho que não dá porque, como o OH é maior prioridade, acho que o olho aparece no carbono que tem maior prioridade. Não, mas se bem que o cloro tem um número atômico grande também. Então, fazendo um ponto de vista do azul claro aqui. No ponto de vista do azul claro, o que eu estou vendo na minha frente? Eu estou vendo uma ligação assim, certo? Tem os carbonos e algo assim, né? No lado direito está o cloro, agora, certo? Então, se o cloro está para trás, está apontando para trás, eu não consigo fazer isso na câmera, certo? Vamos supor que esse é o cloro e esse é o CH3, cloro e CH3, né? Se o cloro está apontando para trás, é que eu estou tentando fazer com a lente da câmera aqui, certo? CH3 para frente, CH para trás. Se eu coloco um olho aqui, eu não consigo colocar. Se eu colocar o olho aqui, o CH que na lente da câmera me confunde muito. Na lente da câmera aqui tá no meu lado esquerdo, mas aqui ele tá no lado direito de vocês. Não sei se vocês estão vendo isso, mas tem esse problema de reflexo que me confunde. Mas acho que vocês observaram aqui. Quando ele tá para dentro, né? Estou considerando aqui, eu vou apagar esse olho até para não confundir. Se eu estou olhando de assim, nesse olho aqui, ó, o OH tá no plano, né? Tá para cima e para baixo. Agora nesse olhar aqui, o cloro tá para trás, mas ele acaba virando para a direita. Isso talvez não tenha convencido vocês disso. E o CH3 está para cá, certo? E aí o OH está para cima e o CH3 está para baixo, né? Nesse caso aqui, que tem maior prioridade é o 1, 2, e aqui é o 3, e aqui é o 4. Tá? E partindo do 2, ligando para o 3, eu ainda tenho sentido horário aqui. Tudo bem, Leonardo? Então você pega o segundo daqui e conecta com o terceiro aqui, que seria o grupo de maior prioridade do carbono do outro carbono, né? Pessoal, sempre me perguntaram essa notação de o reto e um cunha. Eu achei a resposta, mas eu não sei se ela é válida ou talvez isso aqui só seja curiosidade, tá? Quem usa muito programas de desenho provavelmente deve ter deparado com a presença de ligações simples, duplas, triplas, mas também a gente tem as ligações grossas e tracejadas, certo? Dentro da ligação grossa e tracejada existe aquela em cunha e aquela em reto, certo? Além de ter ainda essa ligação de minhoquinha aqui, né? Que é a ligação que a gente fala chama wave, mas ondulada, né? Quando eu uso as ligações retas, servem para distinguir ligações simples, tudo bem. Quando você tem um carbono quiral, e aí você quer discriminar se o composto está para frente ou para trás, a gente usa o grosso para discriminar que ela está apontado para frente e o tracejado para discriminar que ela está para trás, certo? Mas e para distinguir esse desse? Então, quando você usa em cunha, o que é em cunha? Que ele tem esse formato meio triangular. E o reto seria isso. Eu confundo muito o uso desses dois tipos de notação, mas para quem usa muito química orgânica e manipula muito moléculas quirais, dizem que quando você usa em cunha é para você discriminar um dos isômeros, um dos diácero ou dos enantio, um isômero específico, certo? Nesse caso aqui é o 2R e 3S, tá? Então, para discriminar o 2R e 3S, você usa em cunha. Agora, quando você quer discriminar que é uma mistura
principalmente aqui é um diástero, né, de 2 carbonos, tá? Você quer discriminar as moléculas em que o OH está para frente e o CH3 está para trás. Quando você discrimina sem estar para frente, sem cunha, significa que você está lidando com uma mistura racêmica desse composto aqui. Porque quando você tem 2 centros quirais, como é o caso aqui, você tem 4 possibilidades de isômeros, certo? Então ele está pegando os 2 enantiômeros do anti, que são os grupos um para frente e para trás. Se fosse um para frente e um para frente, aí seria o sim, né? Tá? Para discriminar o sim. Então, aqui eu estou discriminando não um composto só, eu estou discriminando 2, certo? E aqui eu estou discriminando um só. Aqui eu estou discriminando que é o 2R, eu estou discriminando que é esse álcool para frente, mas podendo ser o CH3 para trás ou para frente. Então você vai ter uma mistura dos diásteros isômeros sim anti, tá? Então é uma forma para descrever que eu não estou discriminando esse, pode ser o para frente e para trás, mas que o OH tem que estar para frente. Tá? Aí essa notação essa mistura aqui já confunde bastante, né? Mas geralmente quando você tem um centro estereogênico e você coloca uma ligação em minhoca ondulada, significa que você está lidando com a mistura, certo? Para frente e para trás. Agora, em compostos que contêm mais de um centro assimétrico, você pode discriminar se a relação entre esses 2 grupos é anti ou sim, né? Mas ainda na mistura racêmica, ou se você está querendo discriminar um único isômero. Na dúvida, pessoal, use sempre essa daqui. Mas quando você quer discriminar que teve uma mistura racêmica com mais de um centro assimétrico, aí você tem que usar isso aqui. Então, técnicas para determinar se você isolou um composto enantiomericamente puro, é a medida de rotação óptica, RMN com deslocamento quiral, ou cromatografia quiral, que vai distinguir quanto você tem um em relação ao outro. O pessoal de produtos naturais usa muito também isso aqui, né? Você injeta no HPLC, por exemplo, óbvio que esse HPLC precisa ter uma coluna, uma fase estacionária com um elemento quiral que ajuda a formar diásteros, complexos diasteroméricos que são separáveis. E aí você vai ter algo desse tipo quando você injeta uma mistura racêmica, ou seja, 50% de um, 50% do outro. Então, esse composto aqui eu tenho uma molécula racêmica, 50% do R, 50% do S. E aí sua amostra você quer analisar o quanto eu tenho de um em relação ao outro. E aí nesse HPLC você percebe que eu tenho muito mais do pico da direita do que o pico da esquerda. Tá? Então você faz um cálculo a partir das áreas dos picos, certo? Faz uma relação, quanto tenho disso em relação a esse, e aí você obtém o excesso enantiomérico, que é o parâmetro para mostrar o quão puro você tem de um enantiômero em relação ao outro. Tá? Isso na indústria farmacêutica é muito importante, principalmente quando você está fabricando um fármaco quiral. Fármacos quirais, existem muitos fármacos quirais no mercado e você precisa ter certeza que você tem realmente um só naquela mistura. Os padrões de legislação acho que pedem que você tenha pelo menos 98% de excesso enantiomérico, se não me engano. Tá? Então você tem que ter um composto quiral super puro, porque o outro isômero pode causar efeitos colaterais. Ele vai ter uma farmacocinética totalmente diferente, porque como é uma molécula com uma tridimensionalmente diferente, ele vai interagir com outro, ele pode interagir com outros receptores, né? Bem, os diastereoisômeros, talvez eu tenha pulado, tá fora de ordem aqui, tá? Os diastereoisômeros, a gente classifica diástereo quando você tem mais de um carbono assimétrico. Aqui a gente pode distinguir pela presença de cis, aqui o duplas, né? Não está bem associado isso.
mais cis-trans, cis-anti, eritrotrel, tá? Produtos exoendo de reações de Diels-Alder. Então, diáceros isômeros são isômeros que você tem pelo menos mais de um centro estereogênico, mais de um carbono assimétrico. E quando você tem mais de um carbono assimétrico, você tem aquela fórmula 2 elevado a n, onde n é o número de carbonos assimétricos. Se você tem 2 carbonos assimétricos, você vai ter 4 isômeros possíveis, que estão mostrados nesse exemplo aqui. Tá? Então você permuta o RS nos 2 carbonos. Então você pode ter SR, SS, RR, RS. Qual que é a relação entre eles? Entre o 2S, 3R e o 2R, 3S, eu troquei os dois de enantiômeros. Ou seja, aquela relação de objeto-imagem. Tanto aqui como aqui. Só que quando você tem uma relação que não se insere como relação objeto-imagem, você diz que eles são diastereoisômeros, de modo geral. Tá? Então sai esse com esse, esse com esse. E esse com esse, e esse com esse. Tá? Então, os 4 isômeros possíveis, você vai ter 2 pares de enantiômeros, certo? E as outras relações entre eles vão ser todas de diastereoisômeros. Acho que vocês... Eu acho que estou repetindo coisas que vocês já viram, né? Tá? Existe ainda a forma sim e a forma anti ou eritrotrel, certo? O sim é quando os 2 grupos estão apontando no mesmo lado, os 2 grupos distintos da cadeia principal estão apontando no mesmo lado. Enquanto estão apontando em lados opostos, a gente chama de anti ou eritro. Isso aqui eu não cobro muito porque eu confundo muito também quando que eu sei quando que é trel ou eritro, ou quando é sim e é anti. Tá? Existe a nomenclatura alfa-beta, que a gente vê em carboidratos. Isso está atrelado muito à posição do OH no carbono anomérico. Primeira coisa, o que é o carbono anomérico? Né? Aí a gente entra em bioquímica. Isso aqui eu não vou cobrar muito, mas geralmente o carbono anomérico é aquele carbono que está ligado diretamente ao oxigênio, a outro oxigênio. Então é aquele carbono ligado a 2 oxigênios, a princípio. Tá? Então tem o carbono anomérico aqui. E os livros colocam sempre esse carbono com esse carbono à direita aqui. Não sei se é por coincidência, né, ou por notação. Só que é o carbono que está ligado aos 2 oxigênios. E no plano, como são ciclos, quando o OH está apontado para cima, né, a gente chama isso de beta, e quando está apontado para baixo, a gente chama de alfa. Lá atrás, a gente comentei lá quando estava falando de estereoquímica, eu tinha falado um pouco bem por cima que era a proquilaridade, né? E chegou o momento de falar isso. Muitas vezes vocês que vão fazer reações, vocês podem lidar com moléculas que a gente chama de proquirais. Moléculas proquirais são aquelas que, através de uma reação, ela pode levar a produtos com podendo ter ou seja, moléculas que, sob a ação de uma reação, você pode levar a moléculas contendo carbonos assimétricos e você pode ter a possibilidade de ter uma mistura de produtos, certo? Então são moléculas que não são quirais, mas a partir de uma reação elas podem levar a moléculas quirais, e aí a gente tem uma possibilidade de formar 2 produtos. O caso de compostos carbonílicos, principalmente de cetonas, são os mais simples de comentar. Isso aqui, esse slide é um pouco complicado. O jeito mais simples talvez seja esse. Tá? Aqui eu tenho um composto carbonílico, tá? Com os 2 grupos diferentes ligados a ele. Aqui no caso do aldeído é um hidrogênio e aqui um outro grupo, um R. Tá? Esse carbono aqui é sp2, ele tá como é um carbono sp2, ele tem uma geometria planar.
Como ele tem uma geometria planar, toda vez quando você faz uma reação, principalmente uma reação de nucleófilo e eletrófilo, esse carbono aqui é um carbono deficiente em elétrons, e você vai reagir com o nucleófilo. Esse nucleófilo vai fazer uma reação de adição, a carbonila. Nessa reação de adição a carbonila, como você tem uma estrutura planar, você tem duas possibilidades de ataque desse nucleófilo, por cima ou por baixo, tá? Que está mostrando aqui. Se você atacar por cima, você vai ter um enantiômero. Se você atacar por baixo, você vai ter outro enantiômero. Isso faz com que esse composto seja classificado como composto proquiral, tá? Desde que esse Nu seja diferente de H, de R e de OH, tá? Então, se esse Nu for diferente desses outros três, você está formando um composto quiral. E dependendo da fase que você ataca, você vai gerar um enantiômero e outro enantiômero. Existe uma nomenclatura que é de faces, que é a face Ré e a face Si. Isso a gente usa muito, principalmente em biocatálise ou em reações assimétricas. A face Ré é quando você tem o grupo de maior prioridade aqui e o grupo de segundo maior prioridade à direita dele. Porque aqui eu vou ter 1, 2, 3. Eu estou formando um sentido horário. E o sentido horário a gente chama de face Ré. Agora, se você olhar por baixo, é como se o R2 estivesse agora do lado de cá. Eu tivesse isso. Aí eu vou ter a face em que eu giro do antissentido anti-horário. Aí eu vou ter a face Si. Tá? Então, toda vez que você põe uma molécula proquiral, a maneira que você está olhando nessa face, você está olhando, eu estou olhando na face Si. Se você desenhar do contrário, com R aqui e o H aqui, aqui eu estou olhando nesse plano do slide, nesse ponto de vista, da maneira que eu estou olhando aqui, eu estou olhando na face Ré. Tá, então isso aqui é uma nomenclatura Ré-Si para distinguir planos de compostos proquirais. Então essa aula de hoje acabou se estendendo muito porque eu falei muito nessa parte estrutural. Eu vou só dar um exemplo de reação, de termos encontrados em reações, e depois na próxima aula eu continuo. Eu preciso falar o que são reações de racemização, epimerização, o que é quando você perde quiralidade, o que é todo esse tipo de termos que a gente encontra em artigos de síntese orgânica. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 reações e eu tenho 4 termos utilizados em alguns tipos de reação. Tá? Eu tenho aqui um composto quiral. E aqui eu tenho um composto proquiral, mas eu não tenho quiralidade nessa molécula. Tem uma molécula quiral. Aqui eu tenho um composto quiral. E a maneira que está desenhado aqui, eu ainda tenho um carbono assimétrico, mas aqui não está distinguindo um do outro. Então provavelmente eu tenho um composto racêmico. Aqui eu tenho um diástero isômero. Por que um diástero isômero? Porque eu tenho aqui vários centros estereogênicos. Aqui eu tenho um isômero, certo? E aqui eu tenho apenas um composto com carbono assimétrico. Então ainda é um composto quiral, mas com apenas um centro estereogênico. E aqui eu tenho um enantiômero, um diástero isômero. E aqui eu tenho uma mistura nessa reação de diástero isômeros, onde apenas um dos carbonos foi, vamos dizer assim, que só esse carbono aqui foi reagido, porque eu formei uma mistura aqui, tá? A reação de racemização é essa daqui. Eu acredito que todos vocês identificaram. Essa reação aqui, onde você parte de um composto quiral e transforma num composto racêmico. Você racemiza, tá? A gente também tem a reação de epimerização. Então você está formando epímeros. Epímeros são misturas de asteroisoméricas. Então onde está ocorrendo uma reação de epimerização? Reação de epimerização é uma reação em que envolve apenas de um diástero isômero, você reage em apenas um dos centros e o outro fica mantido. Foi o que aconteceu aqui.
esse OH continua S, só que eu fiz uma reação em que eu epimerizei um dos centros do diácido isômero. Então a epimerização, essa daqui. Reação de perda de quiralidade, quando você perde quiralidade. Então, opa, esse roxo eu já usei, né? Então de perda de quiralidade, já desenhei tudo errado, já fiz tudo errado aqui. Perda de quiralidade, essa daqui, tá? E a estereorretenção, muito utilizado em síntese assimétrica, é quando você tira um auxiliar quiral, mas você não afeta esse centro aqui na reação. Então você reteve a configuração absoluta desse centro, foi uma reação de estereorretenção. Tá? É que foi só, na verdade, uma hidrólise para transformar essa amida nesse ácido carboxílico, sem afetar esse centro esterogênico. Última coisa aqui é uma coisa que confunde muito quem trabalha com síntese, é diferenciar quando eu sei que tem uma reação estereoespecífica e uma estereoseletiva. Específica é quando você parte de um composto quiral, de um único isômero, e você leva apenas a um único produto como produto. O reagente é um isômero só e o produto é um isômero só. Então aqui é uma reação específica. Parto de um único isômero, levo um único isômero como produto. Tá? A reação estereosseletiva, a outro exemplo de reação estereoespecífica, aqui eu tenho um único isômero, que é o cis, certo? E faço uma reação estereoespecífica porque os produtos ainda são cis, apesar de ter uma relação de enantiomeria, tá? Apesar de ter uma mistura racêmica, mas quando eu parto de um composto cis e ainda tenho um produto também cis, ou você pode ter reações específicas de cis para dar trans, mas quando você tem produto apenas com uma estereoisomeria definida em termos de cis trans aqui, eu também tenho uma reação estereoespecífica. Tá? Quando a reação não tem como formar trans pelo mecanismo, tá? Não tem possibilidade de formar trans, sempre que ela é estereoespecífica. Não tem para ir para outro caminho, certo? Por causa da estereoquímica do reagente. Agora, quando a gente fala que é estereoseletivo, você parte de um isômero também, e aqui você levou a formação de dois isômeros. Tudo bem, você parte e forma dois isômeros, mas quando uma proporção entre os dois aqui, isso aqui provavelmente é proporção, tá? Eu não vou colocar porcentagem, porque porcentagem remete aí a rendimento. Mas quando você tem uma reação estereosseletiva, você parte de um composto, de um isômero, e você, ou seja, ela isômero, aqui é um enantiômero, né, um estereoisômero, e você tem a possibilidade de formar dois produtos possíveis, você está sendo e um deles é mais formado que o outro, aí você tem uma reação estereosseletiva, tá? E isso aqui é uma coisa que não é dada na disciplina da graduação, mas é uma reação super simples, é uma reação de redução. Estou transformando uma acetona num álcool, e por causa da estereoquímica, por causa desse composto C tem uma estereoquímica definida, né? Eu estou reagindo com esse composto onde o metil está para frente só. O fato dessa metila estar para frente, certo? Ou de eu estar usando esse único isômero, por causa da estereoquímica do carbono vizinho, ela está direcionando a redução preferencialmente para esse composto. Lembrando que cetonas são planares e o nucleófilo aqui é como se fosse um hidreto disfarçado. Então eu tenho essa cetona, mas eu tenho uma metila do lado que está apontando para cima, ou um fenil. Esse fenil também, na verdade, quem distingue mais aqui é o fenil, né? Mas você tem um plano aqui da carbonila. E do lado dessa carbonila eu tenho um metil ou
um carbono assimétrico, certo? Então eu tenho um grupo mais volumoso apontado para um lado, vamos supor assim. Isso vai fazer com que o hidreto seja preferencialmente atacado por uma face em relação a outra. E é isso que está acontecendo aqui. Se eu estivesse reagindo com fenil, com CH3, com metil racêmico, eu estou reagindo dois compostos. E aí tanto faz, eu vou ter uma mistura 50-50, tá? Do érito e do trel, porque eu estou reagindo uma mistura. Então se eu estivesse reagindo, por exemplo, agora com a metila para trás, provavelmente eu vou ter uma proporção diferente aqui. Isso vai levar a uma mistura diferente de produtos, tá? E isso aqui é o mais... aqui eu gosto muito desse tópico aqui, porque a gente precisa repensar um pouco e prever. Dá para prever qual que vai dar mais sem precisar dos dados, tá? Ó, essa molécula aqui é um pouquinho diferente. A gente vai começar a aula que vem a partir daqui, falando do princípio de acerosseletividade. Ou seja, você está partindo de um isômero e você consegue prever a partir daqui se esse hidreto de lítio-alumínio, né, é um agente redutor. Ele vai adicionar um hidrogênio aqui nessa carbonila. Se esse ataque vai ser por cima ou se vai ser por trás. E aí a gente vai ter uma mistura e dá para prever se vai ser mais formado um ou outro, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? A aula foi bem densa, mas eu acho que muitos conceitos foram mais para relembrar. E a gente vai usar muito uma mistura de análise conformacional com estereoquímica junto. Na graduação a gente sempre separava análise conformacional, né? Estrutura cadeira, projeção de Newman. Agora não, a gente vai usar essas projeções junto com a estereoquímica para a gente ainda usar essas informações para a gente prever reatividade, né? Prever, na verdade, a seletividade de um produto. Quanto que vai ser mais formado de um em relação ao outro. Professor, isso é muito específico, eu não vou pesquisar isso, mas é uma coisa que muitas vezes a gente precisa lembrar que as reações ocorrem sempre no mundo tridimensional. E muitas vezes, se você ter a possibilidade de formar isômeros, né, mais de um produto, a gente tem que ficar atento para essas possibilidades da reação estar sendo seletiva para um em relação ao outro. Tá? Tudo bem, pessoal?